Começando com geometria e polaridade. Pessoal, quando eu falo em geometria e polaridade na CAF, eu não estou falando em nenhuma loucura de geometria do octeto expandido, aquelas coisas que caem na URGS. Quando a gente fala em geometria e polaridade, nós estamos falando basicamente de linear, com 2 ligantes ou até com 3 ligantes, com 3 átomos, né? 2 ligantes e 1 no meio. Nós estamos falando de geometria angular, que eu vou ter 3 átomos, 1 no meio e 2 ligantes, mas vai o quê? Sobrar o par de elétrons. Então, isso aqui é angular. Eu estou falando de trigonal plana. 1 no meio e 3 ligantes nos vértices de um triângulo equilátero. A trigonal também não sobra elétron, assim como a linear. Então, observe que são coisas simples. Linear, 2 átomos, ou 1 no meio e 2 ligantes. Só que não pode sobrar elétron no átomo central. Angular, pode ter 3, só que tem que sobrar elétron no átomo central. Trigonal plana, tem 4 átomos, 1 no meio e 3 ligantes. Não sobra elétron no átomo central. Porque se sobrar elétron no átomo central, ela deixa de ser trigonal e passa a ser pirâmide trigonal. Os elétrons que sobram empurram os ligantes para baixo e ela vira piramidal. Piramidal. Tá, mas e aí? A outra qual é? É a tetraédrica, que vai ter 4 ligantes e 1 átomo central. Ao todo são 5 átomos para os vértices de um tetraedro. Essa aqui também não pode sobrar elétron. Então, geometria é isso, gurizada. Geometria nessas particulares é barbada. Linear, angular, trigonal, piramidal e tetraédrica. Sendo que a angular e a piramidal sobram elétrons. Bom, e aí vamos envolver polaridade. A angular sempre vai ter um momento de polo, um vetor μ diferente de zero. Sempre. Por quê? Porque dois ligantes puxando para baixo não vão se anular. Então, isso aqui, se o μ é diferente de zero, ela é sempre polar. A mesma coisa acontece com a piramidal. 3 pernas puxando para baixo. O que vai acontecer essas 3 perninhas puxando para baixo aqui? Vai ter um vetor para baixo. Então, o μ é diferente de zero. E se o μ é diferente de zero, ela é sempre polar. Então, angular e piramidal, sempre polar. Tá, e se for linear? Bom, se for linear, aí depende quem é que é a molécula. Porque se os ligantes forem iguais, anula. Então, o μ pode ser igual a zero, ou o μ pode ser diferente de zero. Se o μ for igual a zero, os ligantes são iguais. Se o μ é diferente de zero, os ligantes são diferentes. Bom, se os ligantes forem iguais, ela vai ser apolar, μ igual a zero. Se os ligantes são diferentes, ela vai ser polar, porque um não vai anular o outro. A mesma coisa acontece na trigonal plana. Vamos botar um asterisco aqui para ganhar tempo. A mesma coisa acontece aqui. Se os ligantes são todos iguais, o que ela é? Apolar. Se os ligantes são diferentes, ela é polar. E a mesma coisa acontece na tetraédrica. Certo? Bom, então vamos ver exemplo. Vamos ver exemplo disso aí. Linear. O CO2 é linear, não sobra elétron e é apolar. μ igual a zero. Por quê? Os ligantes são iguais. Agora, se eu pegar o HCN, olha o HCN aí, ó, gás da morte. Santa Maria, lá já caiu vários vestibulares. O HCN também é linear, só que ele tem ligantes diferentes. Se ele tem ligantes diferentes, aqui vai dar um vetor. O nitrogênio vai ser um polo negativo e o hidrogênio vai ser um polo positivo. O que o μ é? Diferente de zero. Se o μ é diferente de zero, ele é polar. Enquanto que esse aqui é apolar, esse aqui é polar. Que geometria é essa? Carbono com 2 duplas. Ou carbono com uma tripla é geometria linear.
hibridização sp. Né? Então, hibridização sp, carbono em sp. Tem duas, dupla ou uma tripla, agora eu vou dizer. A hibridização é sp. Né? Então, isso aqui é linear, se ligantes iguais apolar, se ligantes diferentes polar. Vamos ver um exemplo de angular. Bom, angular tem vários exemplos, né? A água, o próprio SO2, que gosta de cair bastante para perguntar a geometria, porque sobra elétron. A água chega a sobrar 2 pares de elétron, né? Então, o NO2, que é uma molécula incompleta, que sobra um elétron só aqui em vez de 2. Tem uma dativa aqui, ó, certo? Que nem o SO2. Então, isto aqui tudo é o quê? Angular. E se é angular, não tem nem o que discutir. Se é angular, o μ é diferente de zero. São todas elas polares. Certo? Agora, vamos para a trigonal plana. Trigonal plana tem 2 exemplos. O BF3, coisas com o boro. Tudo que tiver coisa com o boro, tu já sabe lá que pode ser que, se os ligantes forem iguais, anule. Então, esses 3 vetores aqui, ó, esse flúor é anulado por esse, que por sua vez é anulado por esse, quanto é o μ igual a zero. Se o μ é igual a zero, ela é apolar. A mesma coisa acontece com o SO3. O SO3. Se o μ é igual a zero, e aqui não interessa que temos 2 dativas, é ligação igual, isto aqui fica em ressonância, o μ também é igual a zero. Essas que o μ é igual a zero, o que eu vou dizer? Apolares. Agora, eu tenho trigonal plana, como o aldeído, o metanal, que tem O e tem H. Agachou, né? Metanal, esse cara aqui, ó, formol, tava no leite, bonito, tomando leitezinho com formol. Depois para fazer chapinha é legal, em vez de no cabeleireiro passar leite no cabelo, aí fica com a chapinha bem lisinha. Formol, que é usado para fazer chapinha, que é cancerígeno, os caras estão botando leite de conservante. Tá aqui, ó. Ele é polar, por quê? Porque o O vai criar um vetor aqui, já que o H é bem fraquinho e ainda deixa o carbono puxar, ó. Então, o μ é diferente de zero aqui. E se o μ é diferente de zero, mesmo sendo trigonal plana, o que elas são? Polares. Certo? Então, tá ali. Piramidal. Ora, gurizada, piramidal sempre polar. Sempre polar. Tá? Então, por exemplo, a amônia, o PCl3, também é um cara que gosta de cair. Tá aqui, ó. Sobra o par de elétron. As aminas na química orgânica, tá aqui, ó, uma amina terciária, aquele guisado velho, aquele fedor de peixe, tá aqui, ó. Tá aí, ó. Tudo polar. Por quê? Porque sobra elétron, vira uma pirâmide. O μ, em todas elas aqui, é diferente de zero, porque fica um vetor para baixo. Tudo puxa para baixo aqui, fica um vetor para baixo. No caso da amônia até nem é para baixo, é para cima, por causa que o nitrogênio é mais eletronegativo, né? Do cloro aqui é para baixo e nas aminas aqui é para cima também, porque o nitrogênio é mais eletronegativo, tá? Bom, mas o que importa? Importa é que não anula. Pirâmide não anula. Então o que elas são? Polares. Certo? Bom, e para encerrar, tetraédrica, né? Tetraédrica, aí tem o metano, que é apolar, porque são 4 ligantes iguais. O tetracloreto de carbono, que é apolar, porque são 4 ligantes iguais. Esses 4 ligantes iguais se anulam. Então o μ é quanto? Zero. Apolares. Aqui, por exemplo, nesse carbono, é trigonal plana. É o carbono sp2, podendo ser ligantes diferentes, então eu vou ter geometria trigonal plana e molécula polar. Aqui no sp3, que é tetraédrica, sp3, essa aqui era trigonal
sp2. E essa aqui, que é sp3, é tetraédrica. E ela pode ser apolar se os ligantes forem iguais. Agora, vocês imaginem que eu tiro um dos cloros aí e boto um H. Aí virou cloroformo. Isso aqui já é polar, porque aquele H não vai conseguir anular. Nós vamos ter um vetor aqui para baixo. Então, aqui o Mi é diferente de zero. Então, ela é polar. Ah, é fracamente polar, mas é polar. Tá? Então, eu queria dar uma revisada nessa parte de geometria e polaridade. Por quê? Porque isso aqui já caiu em algumas provas da CAF. Tá? Então, tá aqui, pessoal, uma breve revisãozinha de geometria e polaridade. Vamos dar uma limpada aqui. Quero lembrar também, porque a CAF já cobrou e nos outros vídeos que eu indiquei para vocês verem não tem, aquelas questões de forças intermoleculares. Né? Forças intermoleculares. Quem são as forças intermoleculares? Ora, nós temos as pontes de hidrogênio, também chamadas ligações de hidrogênio, e as forças de Van der Waals. Bom, tudo bem, mas e aí as forças de Van der Waals? O que a gente tem para ver aqui nas forças de Van der Waals? Ó, nós temos dois tipos, as de dipolo permanente, também chamada dipolo, né? Muitas vezes, sem nunca esquecer que ponte de hidrogênio também é uma atração dipolo-dipolo, porque é entre duas coisas polares. Ela é a mais forte das atrações dipolo-dipolo, mas a ligação dipolo permanente também é dipolo-dipolo. E qual é a outra? Dipolo induzido, que também vai se misturar às vezes com dipolo instantâneo, porque afinal, já que ele é induzido, ele é instantâneo. Ele dura e depois desfaz. Que também a gente pode chamar de forças de London, que é o cara que estudou isso aqui, tá? Bom, como é que nós temos que saber? Isso aqui tudo depende da polaridade, cara, por isso que eu dei polaridade antes, né? Então, pontes de hidrogênio, moléculas muito polarizadas, moléculas muito polarizadas. Mas que moléculas são muito polarizadas? Aquelas que têm o H ligado no F, H ligado no O, ou H ligado no N. O famoso HFON, H ligado no F, ou H ligado no O, ou H ligado no N. Onde é que se dá a ponte? Olha um exemplo aqui de um álcool, né? A ponte se dá entre o H, que está ligado no O, que tem um polo extremamente positivo, e o O, que está ligado no H, que tem um polo negativo. Então, isso aqui vai atrair, por exemplo, moléculas. Aqui o álcool, por exemplo, vai atrair a água. O O do álcool atrai o hidrogênio da água, por exemplo. E aí nós temos uma ponte de hidrogênio e ajudamos a dissolver o álcool em água. E o H do álcool atrai o O da água. Então aqui pontes de hidrogênio entre duas moléculas diferentes, entre o álcool e a água. Mas a gente sabe que tem ponte de hidrogênio entre as próprias moléculas de água. Né? Se eu tiver uma molécula de água aqui, ela também tem H e O. Então eu vou ter uma ponte de hidrogênio entre esse H e esse O. Aqui, ó, certo? Lembrando que entre as forças intermoleculares, a ponte de hidrogênio é a mais forte. Forte comparado com as negas dela. E quem são as negas dela? As forças de Van der Waals. Tu não me vai comparar a dizer que ponte de hidrogênio é forte, maior do que a iônica, que é covalente e metálica. A iônica covalente metálica, elas não têm nem comparação com a ponte de hidrogênio, elas são muito mais fortes, porque são interatômicas. Iônica covalente metálica é lá dentro, mexe na estrutura elétrica, é sexo louco lá dentro. Enquanto que aqui, ó, a ponte de hidrogênio e força de Van der Waals é arreto fraquinho lá fora, tá? Só que, dentre os arretos, a ponte de hidrogênio é um arreto mais forte do que as forças do tipo de Van der Waals, tá? O que isso implica? Quando tem ponte
Tipo aqui, no álcool, na água. Quem mais tem ponte? Amônia tem ponte, o HF tem ponte, os ácidos oxigenados, o H está ligado no O, tem ponte. Tudo isso aqui tem ponte. Quem mais tem ponte? Na orgânica, o álcool, as aminas primárias e secundárias têm ponte. As amidas têm ponte. Das proteínas, dos aminoácidos, né? Tem ponte. Os ácidos carboxílicos têm ponte. Fenol também tem ponte. Tudo isso aqui que tem ponte, já que são atrações entre moléculas mais fortes, vai deixar a molécula mais solúvel em água e maior ponto de ebulição. Tá? Então, se tu comparar qualquer uma dessas que tem ponte aqui da orgânica com outra do mesmo tamanho que não tem a ponte, a que tem ponte vai ser mais solúvel em água e vai ter maior ponto de ebulição. Já dipolo permanente é quando a molécula é polar, tu tem um vetor peronomútil. Peronomútil. Ou seja, não é tanto que nem uma ponte. A ponte é a mais forte das atrações polares. Depois vem o dipolo permanente, que vai ter um vetor, mas não tanto. Exemplo, o aldeído, uma cetona, que tem o tico aqui, o O para fora da cadeia, polarizando. Tá aqui o vetor, ó. Isso aqui polariza a molécula. O Mi é bem diferente de zero. Ela atrai a água, mas não chega a ser uma ponte. Tá? Então, aqui, ó, os aletos orgânicos, né, que tem um halogênio. O halogênio é o vetor. Que mais? Na inorgânica, o SO2 é dipolo permanente, o NO2 é dipolo permanente. Que mais é dipolo permanente? Bom, o próprio HCN, que esse ano é famoso, gás da morte, também tem o vetor. Então, também é dipolo permanente. Não chega a ser uma ponte porque o H não está ligado no O. Muita gente é capaz de marcar ponte no HCN. HCN não é ponte. HCN é dipolo permanente. Tá? Mas ele é polar. A molécula é polar porque o N é mais eletronegativo. Tá? Então, cuidado aqui. Ó. Éster também é dipolo permanente. Olha lá. Certo? Amina terciária, porque não tem ponte, porque não tem o H ligado no N. Então, amina terciária não tem H-FON, ela é dipolo permanente. Então, tudo isso aqui são exemplos de dipolo permanente. Que o ponto de ebulição vai ficar abaixo das que tem ponte e a solubilidade também. Tá, mas e se for apolar? Bom, se for apolar, tá aqui, ó, dipolo induzido. Se for apolar, o Mi igual a zero, não tem polos, ela se atrai por superfície. A superfície de uma induz, atrai, causa dipolos instantâneos na superfície da outra. Então, essa aqui depende do tamanho. Então, se eu pegar uma cadeia assim e outra assim, elas vão se atrair com essa superfície. Vão nascer uns dipolinhos induzidos aqui, tipo um velcro, tipo um velcrinho. Agora, se eu tiver uma cadeia maior, eu vou ter mais velcro. Eu vou ter mais dipolos induzidos. Então, na orgânica, toda a parte de cadeia, cadeia com cadeia, se atrai por dipolo induzido, por dipolos instantâneos, forças de London, que são fracos. São fracos. Então, por isso que os hidrocarbonetos, aqui seria só cadeia, só hidrocarbonetos, são mais voláteis. Tá, mas entre esses dois, qual é que ferve mais, temperatura mais alta? O que tem maior cadeia. Quanto maior cadeia, mais alta a temperatura. Cuidado que aqui tem uma sacanagem, né? Se ela for ramificada e tiver o mesmo número de carbonos, a ramificada, a atração é mais fraca, porque a ramificação atrapalha. Então, entre uma lisa e uma ramificada, a ramificada tem maior ponto de ebulição. Então, nesses três desenhos que eu dei aqui, essa aqui ela é maior do que essa, então maior ponto de ebulição, e ela é lisa, então ela tem maior ponto de ebulição do que essa outra, que é ramificada. Certo? Então isso aqui cai em algumas provas também. Se tiver que decidir tamanho, a maior tem maior ponto de ebulição. Se tiver o mesmo tamanho, só que uma é lisa e a ramificada, a lisa é maior do que a ramificada. Tá? Então isso pode cair. Vamos ver outros exemplos de moléculas apolares que tem dipolo induzido. Ora, o CO2, dipolo induzido. O BF3, dipolo induzido. Os próprios O2, H2,
Tudo isso aqui de polo induzido, né? Cl2. Tudo é apolar de polo induzido. Metano. Tetracloreto de carbono. CCl4, apolar. Portanto, de polo induzido. Tá? Então, claramente aqui, né, nós temos exemplos de moléculas que têm dipolos induzidos. E sempre que cair orgânica, a parte da cadeia. Tá? A parte da cadeia de orgânica tem dipolos induzidos. Certo? Então, era uma revisãozinha que eu queria fazer também sobre isso aqui. Tá? Acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Ok? Bom, gurizada, continuando então o pré-prova da UPF, vamos ver alguma coisa de físico-química aqui, né? Então, assim, ó, soluções, tá? Soluções, o que é importante a gente dar uma revisada aí para o UPF? Dentro das coligativas, lembram que coligativas nós temos 4 propriedades importantes e elas se resumem numa palavrinha, teco, que se escreve desse jeito. O que seria o teco? Abaixamento da pressão de vapor e abaixamento do ponto de congelamento. As consoantes diminuem. Diminuição é com consoante. Já as vogais aumentam. Aumento da ebulição. Aumentar é com vogal, pessoal. Aumenta a ebulição e aumenta a osmose. Então, se tu tiver água salgada e água pura, a água pura tem pressão de vapor maior, porque a água com sal abaixou, diminuiu. A água pura tem ponto de congelamento maior, por quê? Porque a água salgada diminuiu o ponto de congelamento, congela menos que zero, por isso que a água do mar é mais difícil de congelar. Já a água pura terá menor ponto de ebulição, por quê? Porque tu botou sal, o ponto de ebulição da água do mar aumenta, é mais difícil ferver a água do mar. Assim como a água do mar estando mais concentrada, ela suga a água, ela é hipertônica em relação à água pura, então ela vai sugar, ela vai absorver a água para poder ficar isotônica. Então são algumas lembranças de propriedades coligativas. Lembrando que se tu tiver que fazer a comparação entre duas soluções, isso aqui é importante, solução A e solução B, abre teu olho aqui, se tu tiver que fazer comparação entre duas, uma delas é 0,1 de NaCl e a outra é 0,05, mas é de cloreto de alumínio, AlCl3. O que tem envolvido aqui? Primeiro, tem que estar em mol por litro. Então vamos botar aqui 0,1 e 0,005 tem que estar em mol por litro. Pecado 1. Se não tiver em mol por litro, se tiver em grama, tem que transformar. Pessoal, não pode usar em grama. Coligativa em grama está errado, tem que transformar em mol por litro. Ah, mas se tiver em grama, cadê meus MMs? Tá em grama, divide pela massa da tabela que tu vai achar em mol. Tá aqui, ó, cadê meus MMs? Passa a massa molar para lá, divide a massa em gramas pela massa molar e tu tem em mol por litro. Tá? Então cuidado com isso. Tem que ser em mol por litro. Segundo, tem que ser de partículas. E se o composto é iônico, tu tem que dissociar. Aqui dá Na+, e Cl-. Então são duas partículas. E 2 vezes o 0,1 dá igual a 0,2. Já aqui ficaria alumínio mais 3 e 3 Cl-, o que dá um total de 4 partículas. Certo? E 4 vezes 0,005 vai dar 0,2. Ou seja, estas duas soluções teriam a mesma propriedade coligativa, o mesmo ponto de ebulição, o mesmo ponto de congelamento. Por quê? Porque 4 vezes 5 dá 20, dá o 0,2. 2 vezes 1 dá 20, que dá 0,2. Então essas duas soluções teriam as mesmas propriedades coligativas, porque elas são de mesma concentração de partículas. Quem olhasse num primeiro momento acharia que a primeira é superior à segunda. Mas como aqui nós temos um total de 4 íons, e lá só 2, eu multipliquei por 4 e lá multipliquei por 2. Então cuidado com isso. Ainda dentro de soluções, eu colocaria mais um item para vocês revisarem, que é a neutralização, né? Se ele falar lá, neutralizando o vinagre de um vinho para saber se tem ácido acético em que concentração, por exemplo, nós vamos ter uma neutralização. E a neutralização, como é que se resolve?
A neutralização se resolve sempre do mesmo jeito. Ou por estéquio, ou por soluções. Se for por soluções, tu tem que te lembrar que o número de hidrogênios do ácido vezes a molaridade do ácido vezes o volume do ácido vai te dar o total de H+ que tem dentro da solução. E se é uma neutralização, tu tem que eliminar esse total de H+ com o mesmo número, ou seja, igual, com o mesmo número total de OH-. E como é que tu descobre isso? Multiplicando o número de OH- pelo Mb e pelo Vb. Né? Então, uma questão clássica aqui de neutralização. Tá? Lembrando que aqui, se tu puder dar uma revisada, quando tem fenolftaleína, nessas neutralizações, nessas titulações, enquanto está ácido, está incolor. Tu vai pingando a base. Está ácido, está incolor. Está neutro, está incolor. Aí quando neutralizou, é que a próxima gota vai deixar rosa. A próxima gota vai ficar básico. E daí básico fica rosa. Tá? Então não te esquece. É incolor no ácido e no neutro. E ela é rosa. Alguns livros falam vermelho, mas é rosa, na verdade, é em meio básico. Tá? Então, uma breve revisãozinha aqui, certo? Bom, de soluções, basicamente era isso que eu queria dar uma revisada. Tá, e de equilíbrio, gurizada, que tem uma grande chance aí da gente ter alguma questão envolvendo equilíbrio também esse ano. Tá? Bom, de equilíbrio, eu quero lembrar que tu tem lá um equilíbrio A mais B dando C mais H3O, por exemplo, certo? Sendo que aqui é aquoso, aqui é sólido, aqui é gasoso e aqui é aquoso, por exemplo. Na hora de montar a constante de equilíbrio, pessoal, constante de equilíbrio, se tiver que fazer uma questão de pH com constante, se tiver que fazer uma questão de produto solubilidade com constante, é produto, ou seja, C vezes H3O+. E entra gás e entra aquoso sobre reagente, que no caso aqui seria o A. Ah, mas se tiver um 2 aqui na frente do A, eleva isso aqui. Tá, mas por que o B não participa? Porque o B é sólido e sólido não participa da constante de equilíbrio. Tá aqui. O que mais a gente vai lembrar? Que quanto maior for essa constante de equilíbrio, por exemplo, de um ácido, de uma base, mais produto. E se tem mais produto, no caso de um ácido, de uma base, tem mais íon, tem mais ácido, H3O+, ou tem mais base, tem mais OH-. Então, quanto maior a constante do ácido ou maior a constante da base, mais forte esse ácido ou essa base, mais ionizado, mais H+, ou mais OH- gerou. Tem que saber isso. Se eu te der uma lista de constantes, quem é o mais ácido, quem é o mais básico. Aqui dentro do equilíbrio ainda, deslocamento. Vamos se lembrar o deslocamento. Aumenta a temperatura, desloca para o lado endotérmico. Por exemplo, se essa questão aqui tivesse mais 100 quilocalorias, a reação direta seria exo, porque calorias somadas nos produtos é exo. Aqui o ΔH é quanto? Menos 100 quilocalorias. O ΔH é negativo, é exo, quando tu soma calorias nos produtos, certo? Então, se na direta é exo, na volta é endo. Então, nesse caso, aumentar a temperatura deslocaria para o sentido inverso. Por quê? Porque aumenta a temperatura, vai para o lado endo. Aumenta a pressão, vai para o lado que tem menos gás. Menos gás. Quantos gás tem do lado direito? 1. Quantos gás tem do lado esquerdo? Nenhum. Então, se aumentar a pressão, vai para o lado esquerdo, o lado que tem menos gás. Aqui, se aumentar a temperatura, vai para o lado endo, que no caso também é o lado esquerdo. Então, esses dois aqui deslocariam no sentido inverso. Terceira opção de deslocamento. Tu coloca uma determinada substância. Se eu aumentar a concentração de uma determinada substância, que já tem lá, significa o íon comum. Por exemplo, se eu botar um ácido aqui, eu estou botando H3O, eu estou botando hidrogênio. E ao colocar hidrogênio, ao botar H3O de um lado, o equilíbrio desloca para o outro.
Então, ao aumentar, ao colocar um ácido, eu aumento a concentração de hidrogênio, que é o H3O+, desloco para a esquerda. Tá, mas existe o oposto disso, que é o efeito do íon que reage. Se vocês colocarem uma base ali, a base neutraliza o ácido. Então ela vai diminuir a concentração do ácido. Ela vai eliminar H3O+. E quando tu elimina de um lado, o equilíbrio desloca para o mesmo lado. Então, uma breve lembrancinha aqui, deslocamento de equilíbrio. Além disso, acho que deve cair questões envolvendo pH. pH, pessoal, tu só calcula para ácido. E para tu ter o pH, tu tem que ter menos o log da concentração em mol por litro de hidrogênio. Então eu te dou um ácido lá e a concentração, tu vai descobrir a concentração de hidrogênio e vai colocar no menos o log. Quem é que vai ser o pH? A potência. Se aqui deu 10 na menos 3, o pH é 3. Porque o pH é a potência do ácido. Tá, mas se fosse uma base? Se fosse uma base, tu não ia usar pH, né? Se fosse uma base, tu ia ter que usar POH, que é menos o log da concentração de hidroxilo. Tá, e se eu tenho uma base lá, 10 na menos 5? Bom, então o POH seria menos o log de 10 na menos 5. Logo, o que seria o POH? 5. Tá, mas se o POH é 5 ou se o pH é 3, dá para descobrir o oposto? Dá, né? Tu sabe que 14 é igual a pH mais POH. Então, se o pH é 3, passa para lá, o POH é 11. Que nem aqui. Se o POH é 5, passa para lá, 14 menos 5, o que vai dar? pH 9. Tá? Então, cuidado com isso. Cuidado que quanto mais ácido, menor é o pH. E quanto mais básico, maior é o pH. Então, se o pH é 1 e passou para 3, vamos lá, pH é 1 e foi para pH 3, ele ficou menos ácido. Não dá para dizer que ele ficou mais básico, porque ele não é básico, ele é ácido, é abaixo de 7. Né? Agora, se ele passou de 1 para 3, foram 2 unidades de pH. Como cada pH é uma potência de 10, se foram 2 unidades de pH, foi 10 na 2. E se foi 10 na 2, quantas vezes é isso aqui? 100 vezes menos ácido. Tá? Então, cuidado. Se passasse pH 1 para pH 2, 10 vezes menos ácido. pH 1 para pH 3, 100 vezes menos ácido. pH 1 para pH 4, 1000 vezes menos ácido. E assim por diante. Então, uma breve lembrancinha aqui envolvendo pH. Pessoal, dessa tela aqui, vamos cravar uma questão na UPF. Ou vai cair alguma coisa de soluções, ou vai cair alguma coisa de equilíbrio químico. Ok? Vamos adiante.